deficiência no tratamento na parte da filtração. O objetivo geral desse trabalho é avaliar o risco de contaminação de água tratada por protozoários. Como objetivos específicos é levantar as detecções de protozoários na água bruta e analisar a eficiência da etapa de filtração nos sistemas de abastecimento de água que tiveram a detecção de protozoários no estado do Rio Grande do Sul. Como metodologia, nós tivemos acesso aos dados de controle dos anos de 2012 a 2018 a partir do Sistema Nacional de Informações de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo, SISAGO, e também por laudos fornecidos pelos responsáveis do abastecimento de água por meio de solicitações feitas pela Secretaria Estadual de Ofício. Além disso, para correlacionar qual a população que foi atingida, nós retiramos os dados de cadastro do SISAGO referente ao ano fechado de 2018. E os dados foram tabulados por meio de Excel. Como resultados, no ano de 2012 a 2018, nós tivemos 53 municípios que tiveram critério da média geométrica superior a 1.000 células por 100 ml na água bruta. Dos 204 pontos de captação superficial de água para consumo humano do estado, 53 estão altamente impactados com Escherichia coli. Isso representa 10,7% dos municípios do Rio Grande do Sul e 25,1% dos pontos de captação. Desses 53 que atingiram o critério para monitorar protozoários, nós tivemos detecção em 21, ou seja, 39,6% dos 53 municípios estudados tiveram a detecção dos protozoários de A, E ou Cryptosporidium na água bruta. Quando se avaliou a questão da eficiência do tratamento na parte da filtração, apenas um dos 20 atingiu as exigências do padrão nacional de potabilidade na saída dos filtros para garantir a remoção dos protozoários. Aqui a gente tem um mapa então, do resultado, onde estão localizados os 53 municípios com a média geométrica anual de Escherichia coli acima de 1.000 células por 100 ml. Observem que, de certa forma, está espalhada por todo o estado e isso tem uma correlação direta com a parte da ausência de tratamento de esgoto ou deficiência dele e também a questão de resíduos da pecuária, que pode ser de gado, de suíno. E aqui nós temos um mapa com os 21 municípios que tiveram a detecção dos protozoários. Em amarelo, nós temos então os municípios que tiveram a detecção de Giardia, em azul, os municípios que tiveram a detecção de Cryptosporidium. Nas análises positivas por protozoários, de 66 laudos, a turbidez na saída dos filtros estava fora do padrão previsto. Essa turbidez fora, tanto por atingir amostras acima de uma unidade de turbidez, e pelo padrão não poderia ter nenhuma, e por não atingir 95% dos resultados com turbidez menor ou igual a 0,5%, é o UT, unidade de turbidez. Em relação à população que foi abastecida por esses sistemas, que teve captações contaminadas com Giardia ou Cryptosporidium, 1.565.686 pessoas. Como teve aquele município onde o tratamento foi eficiente, descontando essa população, a gente tem como resultado que 1.539.709 pessoas pode ter sido exposta ao consumo de água com a presença de protozoário pelo fato de o tratamento não ter sido efetivo. A Giardia ela foi detectada em todos os 21 municípios. Já o Cryptosporidium foi detectado em 12. O Cryptosporidium ele é o menor protozoário patogênico que tem. Então, da população que recebeu água com captação com Cryptosporidium, 864.101 pessoas têm um risco maior pelo fato de o tamanho dele ser menor. E também tem uma exigência na portaria, uma recomendação, na verdade, que caso tenha a detecção de Cryptosporidium, recomenda-se que a turbidez na saída dos filtros seja inferior a 0,3 UT. E aí ressalto que nós não tivemos o atingimento nem do 0,5 UT. 675.608 pessoas que
que tiveram abastecimento de água só com a presença de giardia. Ressalto que a infecção, quando uma pessoa está com uma infecção aguda de alguma dessas duas doenças, nas fezes pode ser eliminado na ordem de 10 na 5 a 10 na 7 oocisto por grama de fezes. E também que esse oocisto ele é altamente resistente no ambiente, podendo permanecer por mais de 8 meses. Então é um problema que a gente tem que discutir, porque os métodos convencionais de tratamento não removem o protozoário. A gente simplesmente cria uma barreira na filtração e depois ele acaba retornando para os mananciais ser removido. Em relação à análise e discussão dos resultados, os oocitos eles comportam-se como partículas coloidais. Então, nesse sentido, no processo de tratamento de água, é a filtração que vai ter uma correlação direta com a remoção desses oocitos. Destaco que na literatura, a maior parte dos surtos causados por água para consumo humano, eles estavam com um padrão microbiológico em conformidade. Outra análise que a gente fez é em relação às estações, municípios que têm mais de uma estação de tratamento de água com diferentes mananciais compondo o sistema integrado. Esses municípios, talvez, pelo efeito da diluição entre contribuições de diferentes mananciais, ele pode vir a ter um risco menor para poder diluir. E tem um questionamento também de um dos casos, que é em Porto Alegre. Porto Alegre tem 6 estações de tratamento de água, abastece 1,5 milhão de pessoas, mas 2 estações têm pontos de captação praticamente na mesma coordenada geográfica. E recebe contribuição do Rio Gravataí, do Rio Sino, são os 2 rios mais poluídos do Rio Grande do Sul, 5º e 6º do Brasil. E tem a ponte de Guaíba, a 2.000 metros, ali é o ponto de captação. Só que um dista 3 metros de profundidade um do outro, mais ou menos. Aquele que estava mais na superfície teve a média geométrica acima de 1.000. Aquele que estava 3 metros abaixo não teve a média geométrica, então não foi monitorado os protozoários nesse período. E aí fica o questionamento, será que de fato não tinha protozoários nesse ponto que estava 3 metros abaixo? Como conclusões, então, a giardíase e a criptosporidiose são doenças que, entre outras, podem ter como via de transmissão a água para consumo humano. Para poder prevenir essa contaminação, essas doenças em grande escala na água para consumo humano, é necessário que o padrão de potabilidade previsto na legislação vigente seja respeitado. E houve risco de contaminação por protozoários na água tratada em 20 municípios, correspondendo então a abastecimento de 1.539.709 pessoas. Essa contaminação ela é oriunda principalmente da parte de esgoto, seja o esgoto não tratado, ou também a gente questiona qual será que é a eficiência do esgoto que está sendo tratado, será que está removendo os protozoários, e também tem outras fontes, no caso as criações pecuárias, e aí entraria também outras possibilidades de detalhamento, porque a gente exige no padrão de potabilidade o gênero, mas pode ter espécies diferentes. Essa espécie dos protozoários vai estar oriunda com qual foi a fonte de infecção, então precisaria fazer uma análise mais complexa para definir qual que é a espécie que está sendo identificada, para poder ir lá na fonte de infecção do meio ambiente. E a fim de minimizar riscos, a gente sugere que se reveja a questão do tratamento de esgoto dos municípios, tanto para poder aumentar a quantidade de esgoto tratado, quanto poder se avaliar qual é a eficiência dos que tem implantado, né? E a gente, como setor saúde, tem uma responsabilidade bem grande de poder dizer para a sociedade qual é o impacto pelo não tratamento dos esgotos, né? E eu acho que o nosso trabalho talvez possa contribuir com uma parcela disso. E em relação aos prestadores de serviço, eles têm que garantir uma boa filtração. A gente chama atenção para o tempo de carreira de acordo com a qualidade da turbidez e não aquele tempo cronometrado, né? E também evitar aumentos bruscos de pressão na linha. Tem outra parte que tem uma interface com o órgão ambiental e com o setor de saneamento, que é a exigência, muitas vezes, de aproveitar a água de lavagem dos filtros e a fase líquida do lodo dos decantadores. Só que os estudos apontam que esse reciclo permanente aumenta a concentração de protozoários 3, 4, 5 vezes e insere um risco maior em termos de saúde pública. Então a gente sugere que ou não use essa recirculação, pensando na perspectiva de saúde pública, ou
que aplique algum tratamento nessa água de recirculação antes de voltar para o processo. Como sugestões, a gente tem, para poder identificar a existência de surtos e poder registrar isso, a gente sugere que no programa do Vigiágua, Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, que olhe atentamente para esses resultados da água bruta e também para a eficiência da etapa da filtração, nas inspeções sanitárias, e que os responsáveis pelo abastecimento de água tenham maior atenção no processo de filtração, como ele é a última barreira, né, para evitar que saiam fora do padrão. A vigilância epidemiológica é responsável pelas notificações das doenças diarreicas agudas, a gente precisa fortalecer essa área, e a atenção básica para poder garantir exames laboratoriais da população com a doença, para a gente poder ter nexo causal. E um dos apontamentos da literatura é o seguinte: os surtos são mal descritos ou inexistentes, e eles podem estar acontecendo. Então a gente precisa fortalecer essa área aqui para poder retornar para a sociedade e dizer, olha, está tendo surtos na cidade sim, por isso, isso e isso. Como agradecimentos, gostaria de agradecer a Justo Clara Silva, coordenadora do Vigiágua do Rio Grande do Sul, a equipe do Vigiágua de SEDES, da qual eu faço parte, Lúcia Martini, chefe da Divisão de Vigilância Ambiental, Marilina Bersini, que foi diretora na gestão enquanto a gente desenvolveu o trabalho, os coordenadores regionais do Vigiágua, lá do Rio Grande do Sul, a Escola de Saúde Pública e a coordenação da residência multiprofissional da ente de vigilância. Aqui tem um agradecimento especial para a Cláudia, que foi a autora desse trabalho, e ela foi minha amiga pessoal, acompanhou durante a graduação, a gente fez estágio junto com o órgão ambiental e ela estava trabalhando como residente pela Escola de Saúde Pública. Infelizmente aconteceu essa fatalidade do destino, que a gente não controla a questão de quando a morte chega ou não, né? Mas a gente teve encaminhamentos, desdobramentos desse trabalho dela, onde foram 3 dias de reuniões com o órgão ambiental, agricultura, setor de saneamento, dos municípios, das regionais e do nível central do estado, para poder discutir esses resultados e propor encaminhamentos. Ela estava, foram talvez os últimos dias da carreira dela, assim, pouco tempo depois ela veio falecer, e ela deixa essa mensagem muito forte, que era para a gente não deixar isso na continuidade do trabalho, né? Que eu acho que quando se fala em termos de abastecimento de água, é um trabalho contínuo, né? Então, aqui tem as referências e obrigado pela atenção.